Ó, alguém foi a Laura. Fala para a Laura entrar novamente, porque o próprio Meet excluiu a hora que ela estava. A hora que ele estava gravando. Acho que ela estava com a conexão ruim, aí jogou ela para fora. Então, por favor, ó, Professora, quem foi que tinha aparecido agora? Tatiane, A Tiane? Que é a Tiane? deve ser mãe de alguém. Ah, não, deve ser que alguma criança que também entra com as contas das mães ou dos pais. Às vezes entra aluno. Fica usando a conta do pai e a mãe, por causa que o celular tá descarregado, né? Bom, vamos Alguém começar caiu. aqui então, gente. Sempre cai. Então, vamos lá. Relações ecológicas são as relações que existem entre os seres vivos. E elas podem ser boas ou podem ser ruins, tá? As boas são chamadas de harmônicas, porque existe harmonia entre eles. E as ruins são chamadas de desarmônicas, porque existe desarmonia, tá? Elas podem acontecer entre indivíduos de mesma espécie, tá? Ou entre indivíduos de espécies diferentes. As que acontecem entre indivíduos de mesma espécie são chamadas de intraespecíficas. E as relações que ocorrem entre espécies diferentes são chamadas de interespecíficas. Ok? Então, vamos começar pelas Ok. relações harmônicas entre indivíduos de mesma espécie. Então, existe a colônia e a sociedade. Qual é a diferença entre elas? Tá? Então, as colônias, elas são associações de indivíduos da mesma espécie, mas que eles são unidos fisicamente. Então, eles são presos uns aos outros. E eles não conseguem viver separados. Tá? E pode ou não ocorrer uma divisão de trabalho. O melhor exemplo que a gente tem de colônia é a caravela. Vocês sabem o que é uma caravela? Eu sei, caravela portuguesa, certo? Isso. Eu A sei. Ela é tipo caravela como se fosse uma água-viva, só que, que fica às vezes na areia da praia. Ela é bem é perigosa, porque por ela causa vai que é muito passar. venenosa. Não, não é veneno. Não é venenosa, não? Não, não é veneno. Ela Não, temos todas elas. Isso, que queima. queimadura. Então, tá vendo? Ela parece uma água viva, só que a água viva vive totalmente dentro da água. E a Uhum. caravela tem essa parte de cima que fica para fora da água. Essa parte de cima é um ser vivo. Cada um desses tentáculos dela, aqui, ó, é um ser vivo diferente também. Pode chegar Só até que eles 40 vivem, metros, né, professora? é, são bem grandes. E Uhum. eles têm que viver presos uns nos outros. Porque que nem o único desse grupo que sabe flutuar é esse daqui. Se esse daqui morre, todos esses vão parar lá na areia. Porque eles não sabem flutuar, nem nadar, nem nada. Tá? Em compensação, se todos que pegam, capturam o alimento morrem, todos os outros ficam sem alimento. Então, aqui existe a divisão de trabalho, Da hora. ok? Vamos voltar lá. Ei, Na professora, sociedade, oi, não é por nada que a caravela portuguesa é um dos bichos mais perigosos do mundo, né? não, mas queima bastante. Sim, mas é perigoso, mata, não é? Se ela for realmente grande, pode matar. Tá? Na sociedade, eles não são ligados entre si. Então, por exemplo, as formigas, os cupins, as abelhas, as vespas, tá? Que vivem juntos num mesmo lugar e dividem o seu trabalho. Né? Então, na sociedade, existe a divisão de trabalho entre os membros que vivem ali. Nós, humanos, somos seres de uma sociedade, tá? Porque nós também temos divisões de trabalhos, ok? Ok. Aqui. Então, agora, as relações harmônicas
entre espécies diferentes, tá? Calma que aqui ainda é exemplo das abelhas. Errei. Aqui. Entre espécies diferentes, né? O primeiro caso, o mutualismo. O mutualismo é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, mas que eles têm que se unir para bem de ambos, para benefício dos dois. Então, um exemplo é esse daqui. Vocês já viram bastante nas árvores. Parece uma redinha. Aham. Em É Palmeiras tem chamado, bastante também, em é, Palmeiras perto de lago. é chamado de líquen. Os líquens são associações entre algas, tá? E fungos, tá? Essa associação entre eles, pode ver que é fixo, você não sabe quem é um, quem é outro. Eles realmente se fundem, tá? Mas os fungos não conseguem fazer fotossíntese. E as algas não conseguem viver fora da água, tá? A partir do momento que eles se unem, né, se transformando nesses líquens, a alga consegue viver fora da água e os fungos conseguem, né, o alimento através da fotossíntese que essas algas fazem. E como a alga vai conseguir ir para a árvore? Ah, eles não vão, os fungos são esporos, eles ficam como se fossem ovinhos. E aí Esporins eles que flutuam as algas e soltam, grudam. é? Isso. E aí eles grudam, Hum, né? E aí que vai crescer. Não vem assim pronto, né? Eles sim, vêm sim, como mas tô uma falando. sementinha, como se fosse uma sementinha. Uhum. Então a gente quer dizer assim, a Ok? água se fundia na mesma hora, assim, demorava alguns meses lá, mas a alga já grande se fundia com fungo. Assim Ah, formava isso. não. Desde de sempre, para poder Desde fazer. quando nasceu. Isso. Tá? Um outro caso é dos herbívoros e dos protozoários. Os herbívoros se alimentam de vegetais, mas eles não conseguem digerir a celulose, Ué, que faz parte do vegetal. Mas existem alguns protozoários que vivem no intestino dos herbívoros que fazem a digestão dessa celulose. tem Nós, protozoários desse no não nosso tem. estômago? Não, por isso que a folha de alface sai, o grão de milho sai, entendeu? Porque não tem, né? Mas, professora, Ah, uma- o nosso estômago também, o ácido cítrico lá, também é muito potente, né? Consegue derreter até metal. sim, mas a celulose não. Ué, como será, né, professora? Como não consegue derreter nutrientes natural, mas o que a gente construiu, pode dizer, tirou de uns materiais lá, bem difíceis É, de ser digerido pela natureza, a gente consegue digerir. é, só Deus explica. Hum, ah, Não é a composição química da celulose faz e com que o também ácido tem. não tenha efeito, Ah, entendeu? e também tem algumas, como chama, que tem no nosso estômago que ajuda também o ácido cítrico. Eu esqueci que era, os outros órgãos também soltavam para deixar mais potente o ácido. Tem um monte de substâncias. Ah, é, Tem um substâncias. suco pancreático, tem um suco entérico, mesentérico, tem um monte de coisa que Isso vai mesmo. ajudar, tá? Muito bem. Outro tipo de relação, tá? Eu adoro essa relação, eu acho ela muito bonitinha. Ela é chamada de protocooperação. É uma associação entre indivíduos de espécies diferentes, onde ambos se beneficiam, tá? Mas não existe a existência obrigatória dessa relação, tá? Então, por exemplo, o jacaré e o pássaro palito. O jacaré se alimenta de carne e por ele ter os dentes todos intrincados, né, isso é, encaixados uns nos outros, pedaços ficam presos. E a carne pode apodrecer, tá? E apodrecendo pode dar infecção na gengiva do jacaré, onde ele vai sentir Uhum. muita dor e pode perder os dentes, Ah, né? e também, Esse professora, tem, fala. alguém- tem alguém que também ajuda ele, né? Eu acho que você ia dizer agora. Então, o pássaro palito, Uhum. ele é um passarinho que ele se alimenta desses pedacinhos de carne. Então, o que que o jacaré faz? O jacaré sabe
que vai ajudar ele, que ele vai ser ajudado por esse passarinho. Então, ele abre a boca, o passarinho entra dentro da boca dele e vai comendo esses pedacinhos de carne que ficam entre os dentes. Literalmente palitando os dentes do jacaré. Né? E o jacaré, ele não fecha a boca enquanto o passarinho estiver lá. Só que o jacaré sozinho vive bem, o passarinho sozinho também vive bem, acha alimento em outro lugar. É a mesma coisa que acontece com aqui, ó, o cervo e o anu, que são esses passarinhos que ficam no corpo dele. Esses passarinhos adoram comer carrapato. Então, olha só, eles ganham comida comendo os carrapatos e o cervo não tem mais parasita, se vê livre dos parasitas. Então, é benéfico para os dois. Mas eles vivem, se não tiver passaranu, o cervo não vai morrer por causa disso, né? E aqui o caso do caranguejo ermitão, né? Também chamado de paguro, e da anêmona do mar. Esse caranguejo, ele não tem concha. Então ele pega uma concha de algum molusco que morreu e se enfia dentro. E a anêmona do mar, ela é um animal que vive fixo. A gente já viu. Então, para ela se fixar na concha é vantajoso, porque o caranguejo não fica parado, ele sai andando pelo fundo do mar. Com isso, a anêmona do mar também ganha um rolezinho grátis, né? Ganha uma carona. Ganhando essa carona, ela consegue mais alimento. Em contrapartida, ela tem os tentáculos igual da caravela, igual da água-viva, que queimam. Que animal que vai chegar perto do caranguejo tem alguma coisa que queima em cima? Então ele ganha uma proteção extra. Verdade, professor. Legal. Ó, um ajuda o outro, professor. Ó, o Exatamente. caranguejo não tem uma defesa, só tem a concha como defesa, assim, normalmente. Mas vir um bicho que tem uma mordida forte, quebra ele em pedaços, pode dizer. Assim, Ah, você que com o pensa. tubarão, né? O tubarão, ele pega a tartaruga lá, facilmente quebra a tartaruga. É, mas o jacaré não vive no mar, onde tem tubarão, né? Já, E ele é bem ligeiro, tá? Ele é bem ligeiro. o jacaré ia vencer o tubarão, né? Por causa que tem uma mordida bem mais forte. Uhum. O comensalismo, tá? Também é parecido com a protocooperação, só que aqui só uma das espécies tem benefício. A outra não é prejudicada, mas também não ganha nada, tá? Então, por exemplo, aqui, tá vendo aqui embaixo da boca do tubarão que tem um peixinho? Vocês conseguem ver? Sim, Tá. Esse peixinho se chama rêmora, tá? Ele não prejudica o tubarão não perde nada, mas ele ganha, o peixinho ganha. Por quê? Ele se ganha prende aqui carona. embaixo do tubarão, ganhando carona, e o tubarão, quando se alimenta, ele deixa cair, ele rasga, né, a sua presa. Então cai em pedaços. Esse peixinho aqui embaixo só tem que abrir a boca e deixar entrar. Ah, Tá tudo certo. Então ele ganha comida e carona sem prejudicar o tubarão. mas o Ele se tubarão enjoou, ele se não se enjoou. interessa com o Não, não peixinho, vê. né? Não, Ah, não nem vê? vê que ele está ali. Não. Mas ele também não se interessa, é muito pequeno, né? É. Aí ele enjoa desse tubarão, ele não quer mais ficar com ele, ele se solta dali e gruda numa baleia, em outro tubarão, em outro peixe maior. Mas eles preferem os tubarões porque a boca do tubarão é ventral, né, na parte de baixo, então ele consegue mais alimento. Tá? Um outro exemplo, né, são as bromélias e as orquídeas. Elas não gostam de muito sol. Então, o que que elas fazem? Elas se fixam, elas se desenvolvem embaixo da copa das árvores. E aí elas ganham uma grande quantidade de sombra, né? E não prejudica a árvore em nada. E os abutres, né? Que só se alimentam de restos das presas de leões, de outros onças, etc. O que sobra, né? Então, os abutres se alimentam sem prejudicar as outras espécies. Quem caçou, né, na verdade. Professora, Ah,
Somente ninguém ia querer comer carne podre, né? Como os abutres e urubus. É, Por isso, aí, assim, sobra para eles, né? exatamente, Às né? vezes pode aproveitar que nenhum Hum, animal vai querer. verdade. Eu acho que só as bactérias e os abutres e urubus, né? Que ia E querer. fungos, alguns fungos. Uhum. Tá, vamos lá. Desarmônicas. Então, aqui tem prejuízo. Sempre uma das espécies, ou até as duas, às vezes, vão ser prejudicadas, tá? Então, existe a competição entre indivíduos de mesma espécie e também existe a competição entre indivíduos de espécies diferentes. Por que que dois indivíduos da mesma espécie vão brigar? Eles vão brigar pela namorada, pela parceira sexual, vão brigar por alimento, né, para ver quem manda no Território. território, tá? Então, esse é o motivo das brigas. Muitas vezes os dois, tá, quase morrem, até que um desista, tá? É, já o canibalismo também é uma relação entre indivíduos de mesma espécie. Então, um exemplo é a viúva negra. Se você olhar aqui, essa preta grandona é a fêmea. Essa pequenininha que está aqui embaixo é o macho. A fêmea, assim que o macho, né, fecunda os ovos da fêmea, a fêmea come o macho. Ela se alimenta do macho para que tenha nutrientes, né, para alimentar os ovos. Entenderam? Pode repetir de novo, professor, essa parte final aqui? Então, a fêmea, ela come o macho. Ela come o macho que é Canibalista. para ter nutrientes para alimentar os seus ovos. É um caso de canibalismo. Tá? A Tem uma competição. canibalista, professora. Eu acho. Eu esqueci outro canibal. Ah, de antigamente tinha um canibalismo lá na época lá dos reis e rainha que comia canibalismo medicinal. Não conheço isso, não. Credo, que nojo. Comia lá múmia. Não, não conheço isso, não. Vamos lá. Desarmônica. A competição entre espécies diferentes pode acontecer também por alimento, também por disputa de território, mas nunca pelo sexo oposto, tá? Pela fêmea ou pelo macho. Porque eles são de espécies diferentes, então isso não tem interesse para eles, tá? Mas existe a disputa, por exemplo, por água, para quem vai beber naquele lago, por exemplo, né, por alimento, né, pelo território, né, e essas disputas geralmente só param quando o outro morre, né? Certo? Ó, um exemplo, tá? É a competição existente entre dois tipos de paramécio. Existe o paramécio aurélia e o paramécio caudato. Tá? Eles criados sozinhos, tá vendo? Eles se desenvolvem muito bem. Tá vendo? Bem bonitinho aqui. Tá? Essa linha azul é do Paramécio aurélia e a linha vermelhinha é do Paramécio caudatum. Então, quando eles são criados, cultivados, separados uns dos outros, tá? Eles crescem, que é uma maravilha, e ficam super bem. A partir do momento que você mistura essa cultura, né, de paramécio, você mistura os dois tipos, o paramécio caudatum, ele começa a morrer e a população começa a diminuir. Enquanto isso, o paramécio aurélia começa a crescer. Porque o paramécio aurélia ele é mais agressivo do que o caudatum. Então, ele começa a matar o caudatum. Entenderam? Sim. Predatismo. No predatismo, você vai ter um predador e uma presa. Predador é aquele que caça,
que mata com seus próprios meios, sem usar nenhuma arma, e se alimenta na hora da sua presa. Então, nós, seres humanos, jamais seríamos predadores. Primeiro, porque ninguém sai correndo atrás de uma vaca e mata a vaca na dentada e na unhada e depois come a carne dela deitado na grama. Faz isso? Alguma dessas coisas? Ah, só se for alguém que foi criado na selva, né? Não, Por não é aí nem assim na pode caçar, né? selva. Você vai tomar ali um coice que não, na hora que der a primeira dentada não vai conseguir matar a vaca, Deve ser o né? Tarzan, só que come Então, carne. então, onça é predador, joaninha é predador, louva-a-Deus é predador, libélula é predadora. Tá vendo a libélula aqui? Guepardo. Né? Guepardo, leão, são predadores, Ei, tá? professora. Oi. Ó, fica meio confuso. É guepardo, certo? Ou Não. leopardo? Guepardo, né? Guepardo. Guepardo é um É. animal. Uhum. Leopardo é outro. Ué? Como É. assim? É Depois outro. você procura na internet. Tá bom? Senão a gente atrasa muito aqui. Ó. E a presa? A presa é o que vai servir de alimento. Então, quem é beneficiado aqui nessa relação? O predador. O predador tem sempre benefício e a presa é sempre a prejudicada. Ok? Tá? Olha, aqui outros casos, né? Então, percevejos e formigas, né? As formigas matam os percevejos. E aqui, tá vendo a aranha e a abelha, né? Que é onde a aranha, que está aqui na florzinha escondida, olha, a florzinha amarela, a aranha amarela, a abelha nem viu, já era, vai servir de alimento para a aranha. Quem vence, professora? Uma aranha ou um escorpião? Depende. Mas qual é o veneno Existe mais quem vence. potente? Os dois. Não, o veneno mais potente Depende foi da assim de aranha. cobra e de escorpião. É cobra, né? Depende também. Existem alguns escorpiões que têm um veneno extremamente potente, não dá tempo de você falar, ai, quase. E a cobra Depende mais venenosa do também. mundo? Ai, tem um Anaconda. monte. Não, né? Anaconda. Uma delas é a Naja. Mas isso você também pode procurar depois, né, meu anjinho? Uhum. Tá bom? Anaconda seria pó pra ela, né? Um escorpião. Seria, nesse caso, sim. Tá? É, o parasitismo. No parasitismo, você vai ter um hospedeiro, que é o prejudicado, e um parasita, que é o beneficiado. Então, o parasita, ele vive preso ao hospedeiro, que pode ser do lado de fora, aí chama ectoparasita, ou do lado de dentro do corpo, que é o endoparasitismo. Tá? Quando ele vive nesse hospedeiro, ele se alimenta do sangue dele e, com isso, dos nutrientes desse hospedeiro. Tá? E, portanto, muitas vezes causa doenças. Tá? Existem plantas que também são parasitas, tá? Como o cipó-chumbo, né? Que é uma holoparasita. Tá? Ela suga todo o alimento da planta onde ela se enrola e a planta acaba morrendo. E existe, né, a erva de passarinho, que é uma outra planta, tá? Que é chamada de hemiparasita, tá? Então, nesse caso, né, a erva de passarinho, ela apenas se alimenta da seiva bruta sem matar a planta. Então, a planta tem, né, vai puxando, vai fazendo seiva elaborada e vai conseguindo sobreviver. Mas a seiva bruta, ela não consegue. Tudo que ela puxa, a erva de passarinho vai lá e suga dela também. Tá? Então, não existem só animais que são parasitas, né? Mas vegetais também. Como animais parasitas, né, a gente tem que vivem do lado de fora, então que são ectoparasitas,
A gente tem como exemplo o piolho, a pulga, o carrapato, né, que são ectoparasitas. Né? E endoparasitas, a gente tem a lombriga, a tênia, né, o xistossoma, lembra? Todos aqueles plateumintos e nemateumintos que eu ensinei para vocês. Ok? Ok. Tá? Então, aqui, ó, alguns animais, tá vendo? Olha, a tênia. Olha que enorme esse bicho, gente. Né? Ó, aqui o cipó-chumbo, a erva de passarinho também enrolada na outra planta. Pernilongo é um parasita, porque se alimenta do nosso sangue. Ah, só as fêmeas. Ó, o carrapato, pernilongo e, é, e o sanguessuga são da mesma família, certo? Não. Não? Carrapato, não. Carrapato é um aracnídeo. Não. Pernilongo é um inseto. E sanguessuga é um anelídeo. Mas tô falando assim, ó, mesma família dos sugadores de sangue, certo? São hematófagos, se alimentam de sangue, mas isso não significa que eles são da mesma Não, família, do mesmo grupo. exatamente o pernilongo não se alimenta de sangue, exatamente só é Sim, pernilongo fêmea, sim. que usa pra criar os ovos. Então, mas elas se alimentam de sangue. Então, o Ué, pernilongo do mesmo jeito. Vamos lá. A berne, tá? A berne é essa mosca aqui, que é aquela meio fluorescente, colorida, que é chamada de Dermatobia hominis. A larva dela, ela põe a larva, e essa larva, ela entra na pele, né? Eu já falei para vocês da berne, da mosca do berne, né? Esse berne é essa larva aqui, tá? Que vai crescendo dentro do corpo do animal. E nós somos animais, ela pode também entrar no corpo humano. tira dessa imagem, professor, é nojento. Né? No gente, você não viu nada, tá? Outro tipo de relação desarmônica é o que a gente chama de amensalismo. Ela também é chamada de antibiose. Tá? E aí, uma das espécies, uma espécie libera substâncias que impedem o crescimento e a reprodução de outras. Tá? Essa espécie que libera a substância é chamada de inibidora. E a que fica impedida de crescer e de se reproduzir é chamada de amensal. Tá? Por exemplo, né, tem essa maré vermelha, que são algas pirrófitas, chamadas pirrófitas, que liberam uma substância, uma toxina na água, que chega a matar peixes e outros animais. Tá? E existe também um fungo chamado penicillium. Ele chama Penicillium notatum. Ele libera no chão uma toxina e em volta dele não cresce bactérias, né? Então ele impede. Um outro exemplo é o eucalipto, tá? O eucalipto ele libera uma substância no solo onde não consegue crescer grama nem outra planta qualquer. Então, se você for num calipau, você vai ver que tem a terra e os eucaliptos. Não crescem outras plantas, elas não conseguem crescer por causa dessa substância que eles liberam. Tá? Isso se chama amensalismo. O esclavagismo é quando uma espécie faz a outra de escrava. Tá? Então, esse pássaro chupim, né, a fêmea, quando ela põe os ovos, vai por ovos, ela não faz um ninho. Ela vai no ninho de outra ave, quando essa ave voa, joga os ovos dessa ave fora ou esconde os dela no meio, porque ela não quer chocar, ela não quer alimentar, ela não quer nada. Ela só faz os ovos, vai lá, bota lá no ninho de outra, e a outra é que choca e que alimenta assim que nasce. Então ela Sem vergonha, viu? usou uma outra fêmea como escrava dela, né, para fazer o trabalho por ela. Né? É,
Aqui não vem. Você Até que animal faz isso, né, professora? Até é ser animal, animal é adulto, selvagem. Animal selvagem faz isso. faz. Tá? Olha só. Essa aqui é uma tabelinha, só para vocês entenderem como funciona, tá? Que vocês podem, às vezes, encontrar isso daqui em algum lugar, tá? Quando tem esse zero, nenhuma ganhou e nenhuma perdeu. Quando tem o mais, é porque ganhou. Quando tem o menos, é porque perdeu. Tá? Então, pode ter morrido, pode ter passado fome, pode ter se machucado, tá? Mas saiu perdendo. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o predatismo. Tá? O predatismo, se as espécies são reunidas, isto é, estiverem juntas, tá? Uma espécie, que seria A, sai ganhando, e a outra espécie, que seria a espécie B, sai perdendo. Tá? Então, aqui o predador come a presa. Se eu separar o predador da presa, o predador sai perdendo, porque ele não vai ter alimento. E a presa não vai ganhar nada com isso, porque ela não ganhou nada mesmo, mas também não vai perder, não vai perder a vida dela. Então, ela ficou no 0 a 0. Entenderam isso? Entenderam essa tabelinha? Entendemos, entendemos. Sim? Ótimo. Sim. Alguma pergunta sobre as relações ecológicas? Esses outros slides, gente, não são para vocês, tá? São continuação de uma matéria do ensino médio, tá? Nenhuma dúvida. Alguma pergunta de vocês, gente? Não estou com nenhuma. Nenhuma dúvida sobre a matéria? Vocês Não, podem não, abrir o Nina, não. microfone, responder no chat, que agora eu estou vendo aqui. Nananina, não? Nananina, não? Nenhuma dúvida. Nenhuma Nananina, dúvida? não. Nananina, não. Ok, Nananina, não. tá certo. Desculpa pelo Gente, barulho, viu? beleza. Ó, manter as atividades em dia, tá? É importante agora, a gente está terminando o ano, né? Depois não dá tempo de correr atrás de tudo. Então não deixem atrasar, tá? Lembrando, né? A atividade dessa semana é disponibilizar o que você quer? O que você está perguntando, Poliana? Ah, se você quiser, eu posso pôr no grupo, sim, não tem problema não. Eu mando no grupo para vocês os slides, tá bom? É, Então, seguinte, não deixa atrasar. A tarefa dessa semana é bem facinho. Poxa, é muito gostoso fazer um caça-palavras sobre o que você acabou de aprender, né? Fica bem fácil, tá? Então, façam ela. Lembrando, Professora, né? Dá para fazer. só é o caça-palavra. Só é também as questões, certo? Sim, mas as palavras que você achar são as que vão completar ali. Hum, tá bom. Mas, professora, quem. É... Ah, deixa eu falar, deixa eu falar. Quem fizer a edição, talvez não consiga escrever naquele espacinho. Então, vamos supor, você vai editar o documento no seu celular ou no computador usando o Paint. Então, você vai lá, circula as palavras, embaixo você pode estar colocando a letra, por exemplo, A, B, C, D, E, e colocando a palavra do lado. Não precisa escrever necessariamente naquele espacinho pequenininho. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês aqui, tá bom? Sim, Tá dá para bom. editar a foto, sim. É que eu estou no computador, tá? Mas no celular também dá, você salva, né? Como se faz um print, né? Daquela tela onde está o caça-palavras, faz um print e aí você clica nele, você vai conseguir, vai no editor de imagens. Dá para você circular, dá para você escrever, dá para fazer um monte de coisa, tá? Mas no computador, para quem tem computador, é muito fácil, gente, tá? Deixa eu só achar a imagem para vocês. Eu vou até pegar aqui da própria que eu Professora, usei. Oi.
Lá no Google Trash, lá na minha conta da UPET, a última atividade que os senhores mandaram lá na turma, nossa, foi só em setembro. Não Não, então, é mandou em que eu agosto. mando, eu não tenho, não consigo mandar do sétimo A e B. Eu consigo mandar para vocês em PDF, se vocês quiserem. Porque eu não Pode tenho ser, pode acesso, ser. pode ser, eu não tenho acesso ao sétimo A e B no Google Classroom, Só, tá? só No pode Google mandar lá no Chat, WhatsApp? mando, só um minutinho. Então, ó, o que que vocês fazem? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá vendo? Então, ó, primeira coisa que vocês vão fazer, vão abrir a tela, tá? Aí vocês vão fazer um print dessa tela, tá? Então, ó, eu capturei a tela aqui no meu computador. Isso também dá para fazer no celular, tá? Se você tiver qualquer editor de imagens no celular, você consegue fazer. Eu vou usar aqui o Paint, porque eu estou no computador, tá? Então, o Paint vai abrir, tá? Quando eu não fiz o print da tela, então eu vou colocar esse print aqui. Tá vendo? Saiu, tá? Então, primeira coisa, né? Eu vou selecionar aquilo que eu vou trabalhar. Qual que é a minha lição? Tá aqui? Então, eu não preciso mandar a página inteira de volta para a professora, tá? O que que eu posso fazer? Eu posso selecionar, né? E recortar aquele pedaço, diminuir isso. Então, ó, eu recortei, tá? Aí eu consigo aumentar para ler. Hoje eu aumentei demais. Para ler melhor, tá? Aqui estão as frases. Nome que se dá à relação em que os seres vivos não causam prejuízos uns para os outros. Como chama a relação onde ambos se beneficiam? Ambos são beneficiados. Quem lembra? Pode falar de novo, professora? Não entendi. Tá, vou pegar uma outra aqui que é mais fácil, tá? Ó, nome da relação em que um animal se alimenta de outro de espécie diferente, como, por exemplo, no caso da onça, que se alimenta da A onça que é capivara. semente do viado. Pode ser. Tá, e Não, eu... como chama essa relação? É, não pode, Quem não é lembra o nome? carne. Isso aqui é, Não, ó, começa com P. assim, é Fala? predador? Não, predador é Não, a predador onça, não. mas é Sim, quase isso. predador não é nem presa. Presa é quem virou comida. Sim, sim. Preda, Do... Li... ó, Predatismo. achei aqui. Isso, predatismo, ó. Tá vendo, ó? Pedratismo. Predadismo. Ó, aqui, ó, não saiu perfeito, mas ó, achei, tá vendo? Circulei, tá? Vamos supor que uma outra palavra seja aiuia, aiua, tá? Que não é, tá, gente? Pelo amor de Deus, só para vocês entenderem. Aqui, ó, gea. Tá vendo? Eu consigo fazer aqui. Depois, professor, mas como que você vai escrever ali, tá? Tem duas formas. Primeiro que aqui você tem um editor de texto. Então, ó, eu clico em texto, clico aqui, abro aqui o quadradinho, tá vendo? Abri o quadradinho, tá? Vem, óbvio, Professora, diminuo a letra para bem pequenininha. Oi. eu não estou conseguindo ver a senhora fazendo, não. Então, você tem que clicar na minha fotinho. Ai, eu não compartilhei, né, gente, com É, vocês. a gente tá só Opa. escutando a senhora aqui. E ninguém fala nada. Eu tô Só achando que, você, né? Ninguém fala nada. tô achando que era sem Elaiane. imagem, viu? Porque a senhora tá Então, e falando ninguém só. percebeu, né? Ninguém Eu tinha percebeu. percebido já faz tempo. Vamos Mas eu não voltar tinha lá. falado porque ele tá achando que era sem. Vamos voltar Olha, lá. Olha como ficou. Tá vendo? Eu consigo fazer aqui. Aí eu venho aqui e escrevo predatismo. Ó, puxo aqui para cima, você aqui arrumo bonitinho, ó. Deixo na linha. Pronto, respondi. Olha como fica bonitinho. Aí o que que eu vou fazer quando eu editar, gente?
Eu vou lá, vou colocar uma outra caixinha de texto aqui. E aí eu vou fazer o quê, ó? Vou colocar o quê? Tânia Cristina, número 0, sétimo F. Coloco meu nome, número e série. Pronto. Eu salvo e mando para a professora. Não fica bonitinho assim também? Hã? Oi, tô falando. Agora vocês estão vendo. Ficou ou não ficou bonitinho? Hein? Responde, gente. Né? Pode repetir de novo, professor? Acabou. Tá. É, sétimo A e B, manda para a professora Roberta, tá? Sétimo C, manda para mim, tá? Gente, não precisa fazer assim, é só uma sugestão, tá? Quem tiver impressora em casa, pode imprimir. Quem quiser pegar a folha na escola impressa, fazer e depois mandar foto, pode mandar para mim. Quem quiser copiar numa folha sulfite, tá? A tabelinha e as frases, pode copiar também, tá bom? Mas essa é uma sugestão que eu acho mais prática para vocês, né? Que é só vocês abrirem o Drive, né? Faz a cópia, tá bonitinho e manda para mim, ok? Ok. Alguma pergunta? Não, não, Nina, não. Nananina, não? Então, só repetindo. Sétimo A e B, manda para a Roberta, a atividade, tá? Sétimo C, manda para mim. Só que eu ainda estou esperando só uma menina que me mandou do sétimo A, eu acho, que a montagem da semana passada, que era do animal, né? Ninguém mais me mandou, tá? E do sétimo C também, viu, gente? Estou esperando, tá? Ó, só poucas pessoas me mandaram os animaizinhos, a montagem dos animais. Tá? Então, estou esperando, ok? Gente, Ok. um beijo bem grande para vocês e até a Be- semana, se Deus quiser. Eu aviso aonde vai ser, tá bom? Ah, Beijo, professora. Fique com Deus. amém. Fica com ele. Amém. Gostei muito da aula, viu? Ah, que bom, fico feliz. Tchau, até semana que vem.